Oi, pessoal, espero que todo mundo esteja bem ainda nesse momento pandêmico, tão farto para uns e tão complexo para outros, né? E o meu papo hoje com vocês é um papo reto sobre carreira, um papo curto, na verdade, um insights, para a gente pensar um pouquinho no que está acontecendo no mercado. Bom, primeiro que essa semana que passou e essa daqui que ainda tá passando, eu tive cerca de 7 pessoas que me procuraram para falar de orientação de carreira ou transição de carreira. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês muito claramente é: orientação de carreira é uma coisa, transição de carreira é outra. São coisas diferentes, exigem competências e exercícios diferentes, ainda que essas duas coisas por vezes se cruzam, tá? Mas são processos diferentes. E a terceira coisa é que, seja qual for a sua carreira, ela exige novas habilidades. Habilidades essas que não se aprende na escola, habilidades essas que não se aprende em cursos, habilidades essas que requer rever o seu mindset e expandir a sua zona de conforto. E daí exige de você uma certa vulnerabilidade e uma certa tolerância aos erros, porque estamos todos aprendendo neste momento. Nesse vídeo em específico, eu quero falar sobre orientação de carreira e transição, né? Nos demais vídeos a gente pode falar, em outros vídeos, né, a gente pode falar um pouco sobre essa história de soft skills, novas competências, etc. E até mesmo novas profissões. Então, aquilo que você se formou não é a sua carreira. Carreira é a trajetória que você construiu desde o primeiro dia que você começou a trabalhar. Isto dá-se o nome de carreira, né? Algumas pessoas trabalham com aquilo que se formaram e por isso essa confusão. Outras pessoas trabalham com aquilo que se formaram e no decorrer da vida vêm descobrindo outras coisas das quais gostam, outros propósitos, então querem mudar, querem então fazer uma transição de carreira. Para qualquer um desses exemplos, orientação ou transição, a base desse trabalho é o autoconhecimento. E o que tem acontecido, que é o motivo desse vídeo, é que as pessoas, por incrível que pareça, estão tendo um pouco mais de autoconhecimento nesse momento de pandemia. A pandemia fez com que as pessoas olhassem um pouco mais para dentro, refletissem sobre coisas que antes elas não tinham pensado antes, sobre formas de trabalho, sobre conhecimentos outros que antes a gente não tinha tido oportunidade de parar para pensar, porque estava todo mundo num movimento extremamente acelerado, num mundo que estava torto, e não vem ao caso agora a gente debater isso. O fato é que a pandemia trouxe pra gente, né? Eu brinco que esse vírus conseguiu fazer uma mudança que, meu Deus, né? Poucas pessoas conseguem fazer isso, né? Às vezes, situações mais trágicas conseguem fazer mudanças que esse vírus fez. Mas o fato é que essa pandemia trouxe pra gente reflexões extremamente profundas que fizeram com que as pessoas olhassem para dentro e entendessem que precisam fazer uma reorientação ou uma orientação de carreira. As pessoas puderam pensar um pouco no que gostam, no que não gostam, para que nasceram. A história de propósito ganha espaço, a história de valores ganha espaço, né? Então, esse é um pouco do trabalho essa é a base, na verdade, do trabalho de orientação de carreira e transição de carreira. Autoconhecimento. A gente trabalha com diversas ferramentas. Eu vou dividir aqui uma que eu gosto muito, que é o desenho da árvore, né? Parece bobo esse exercício, mas ao construirmos uma árvore e durante uma introdução, uma certa dose, né, de orientação no exercício, a gente consegue ver a forma como a pessoa, é projetivo esse exercício, né, a forma como a pessoa se enxerga, as suas pétalas, as suas folhas, a sua raiz, enfim, esse é um exercício que eu gosto muito. Eu normalmente inicio orientação de carreira e transição de carreira com esse exercício. Ué, Cíntia, você pede para grandes executivos fazerem isso? Sim, eu peço para grandes executivos fazerem isso,
Porque, de novo, né, carreira não é o cargo que a pessoa se encontra, carreira é a história de vida dela. Então, eu lido muito bem com essas coisas e os meus executivos, pessoas de altíssimo escalão, já desenharam árvore. Poderiam até dar depoimento, né? Enfim, esse é um dos exercícios que a gente faz. Exercícios projetivos, instrumentos de autoconhecimento, instrumento de âncora de carreira, propósito e Ikigai, âncora de carreira, MBTI diz que ADV e tantos outros que a gente pode usar, Insight, Enneagrama, cara, tem uma gama de instrumentos pra gente usar, a gente, claro, elege um. E o mais importante é o que vem depois disso, né? Feito esse trabalho de autoconhecimento, que em média dura 3, 4 sessões, até mais, né, dependendo aí do nível de esforço e de entrega da pessoa, a gente começa então o plano para orientação, né, que seria mudança de empresa, né, de cargo, etc., ou transição, que é praticamente uma mudança de vida. A partir daqui entra o segundo passo para mim, que é o equilíbrio sistêmico, né? O equilíbrio ecológico das coisas. Nesse momento é o momento de você sentar com a família, agregados, amigos, filhos, esposa e conversar sobre o que está acontecendo, ou marido, né? E conversar sobre o que acontece com você. Porque em qualquer um dos dois casos, tanto na transição quanto na orientação de carreira, muitas vezes a gente mexe numa coisa chamada pilar financeiro. E sim, isso é importante, gente. Não dá pra gente ter sossego devendo, né? Não dá pra gente ter sossego mudando todo um padrão e achando que a gente vai ser feliz. Isso é feito gradativo, né? Então, o segundo passo é essa escolha ecológica, né? É esse diálogo, é esse alinhamento sistêmico. A gente chama de ecológico porque tem muito a ver com ecologia, né? Se chover demais, alaga, se for sol demais, seca, se tiver muito quente, pega fogo. Então, a gente chama sistema ecológico por causa disso. E aí, a gente começa com as ações propriamente ditas. Mapeamento de empresas, leitura de cenário, a gente pode usar até uma matriz SWOT para isso, a gente consegue montar, se a pessoa for, por exemplo, fazer uma transição, né, que eu tô com 2 casos assim, a pessoa vai fazer uma transição para empreender, né, então ela, eu tenho alguns casos para contar, mas a pessoa sai de um emprego super bem posicionada, né, superintendente de banco e faz um sabático e aí empreende, né? Então, tudo isso faz parte aí de um apoio psicológico, né? Eu tenho uma outra história para contar, né? Um profissional que trabalhava na área de TI, que não aguentava mais, e aí com uma ou 2 sessões de trabalho, falou, é verdade, eu quero mudar, e hoje está com uma empresa incrível, uma empresa de teatro, uma empresa de teatro empresarial, mas uma coisa muito bem elaborada. Se alguém quiser também depois bater um papo com essas pessoas, me passa no particular, eu faço a ponte com isso, né? O fato é que o mais fácil, e talvez eu vá aqui exagerar na minha forma de falar, mas assim, o mais fácil é a vaga ou a empresa. Isso é o mais fácil, de verdade. O que precisa ser muito bem trabalhado nessa conversa são essas escolhas, né? É muito difícil, ou tem sido cada vez mais difícil, encontrar pessoas felizes no trabalho que elas estão, realizadas com aquilo que fazem, contentes com o salário que ganham, né? Então, essa é uma conversa longa que envolve carreira. E o motivo pelo qual eu tô fazendo esse vídeo é para ressaltar o quanto que a pandemia trouxe dessas indignações, reflexões. Mas também para dizer que se você é um profissional que procura orientação de carreira, um profissional que de repente ficou desempregado e está revendo a sua carreira, né, que ficou disponível no mercado e que agora quer fazer uma outra coisa, procura uma ajuda profissional. Eu conheço várias pessoas que fazem esse trabalho, muito melhor que eu, inclusive, pessoas extremamente... Putz, eu tenho Letícia, Fernandinha, Mari, Luciana, cara, eu tenho N pessoas que eu posso indicar para vocês,
que faz esse trabalho com maestria, que às vezes recebe o nome de mentoria, às vezes recebe o nome de coaching de carreira. Não se apegue ao nome, se apegue ao que você tem que fazer, que são reflexões profundas, que vão mexer até mesmo com a sua base de formação, que vão mexer com questões de realização pessoal, e eu diria que até mesmo mexer com a sua prosperidade de vida. Eu acredito nesse trabalho, eu fiz esse trabalho por muitos anos e esse trabalho volta agora com essa história de pandemia. Na verdade, eu nasci no mercado de recursos humanos fazendo esse tipo de trabalho, junto com uma grande mentora, que era Rita Munhoz, hoje uma grande executiva de RH. A gente fez muita orientação de carreira, muita. Sou muito grata a tudo que essa mulher me ensinou e me ensina até hoje, porque é uma grande amiga. Mas hoje, de uns anos para cá, a minha linha seguiu mais para a área de desenvolvimento, né? E isso retoma agora, né? E com esse momento de pandemia, e por isso esse vídeo. Então, para eu finalizar com vocês, algumas coisas que eu gostaria de reforçar disso. Orientação de carreira é uma coisa, transição é outra. Ambas podem convergir em algumas técnicas, podem se cruzar em algumas metodologias, e ambas têm como base o autoconhecimento. Ambas têm como base a investigação profunda de valores, de ikigai, de propósito, e ambas, seja qual for o nome, ou seja qual for a metodologia, requer um trabalho de preparo ecológico, sistêmico. E talvez esse momento de pandemia não seja o melhor para se fazer isso, por não ter feito esse equilíbrio ecológico. Ou, olhando por um outro prisma, como eu gosto muito de fazer, talvez seja. Talvez a pandemia tenha vindo aí para todos nós, ou para muitos de nós, para que a gente consiga rever e analisar tudo isso. Seja qual for o seu momento, esse vídeo é só para cutucar, esse vídeo é só para provocar. Como tá a sua carreira? Como tá a sua realização pessoal? E você já pensou se o seu trabalho tem sido satisfatório para sua vida? Se qualquer uma dessas perguntas foi mais ou menos, talvez a gente possa bater um papo mais profundo. Trabalho dignifica o homem. Emprego é outra coisa. Então, orientação de carreira e transição fala sobre trabalho, não sobre emprego. Pense nisso, reflita com carinho e eu me coloco à disposição para a gente aprofundar esse papo. Um beijo grande, até o próximo.